Está começando mais um É da Sua Conta, o programa do Tribunal de Contas do Estado na sua TVE. Hoje vamos falar sobre a atuação do tribunal para a fiscalização de mais de 16 bilhões de reais que o governo do Espírito Santo e de 6 municípios irão receber nos próximos 20 anos. O recurso é proveniente do acordo judicial visando ações de reparação e compensação dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Fica com a gente, porque onde tem dinheiro público é da sua conta. O Tribunal de Contas do Estado já iniciou um processo de levantamento com o objetivo de identificar como os gestores planejam utilizar os recursos do acordo judicial da barragem de Fundão para identificar riscos e propor ações de fiscalizações específicas. Eu estou aqui com o auditor Anderson Rolim no estúdio para nos explicar como que vai funcionar esse trabalho. Bem-vindo, Anderson. Obrigado, Mariana. Saudação a todos que nos assistem. É uma satisfação poder estar falando um pouquinho sobre mais esse trabalho do tribunal aqui. Tá certo. Para a gente começar, o que é esse acordo de Fundão? Bom, como o próprio nome já sugere, né, ele é um acordo firmado entre as partes com vistas a substituir os conflitos judiciais, né, que ocorreram em função do rompimento da barragem de Mariana, lá em 2015. Num primeiro momento, ainda em 2016, houve um primeiro acordo, né, em que as empresas responsáveis assumiram algumas obrigações com vistas a essa reparação por meio da constituição da Fundação Renova, mas esse modelo de acordo não funcionou bem, não foi satisfatório a evolução dessas ações e culminou nesse novo acordo, né, firmado no final do ano passado, em que as partes chegaram num senso comum, assim, né, para evitar aquela disputa, aqueles conflitos judiciais que a gente já conhece, né, que duram muito tempo, né? Enfim, as partes chegaram a esse acordo, estabelecendo quais seriam as ações, né, que representariam, de fato, a reconstituição de todos os danos que foram provocados por esse rompimento dessa barragem. Assinam um acordo, né, da parte das empresas responsáveis, a Samarco, e as acionistas da Samarco, né, que são a BHP e a Vale, e por parte do poder público assinam um acordo a União, né, os governos estaduais, do Espírito Santo e Minas Gerais, além dos ministérios públicos da União e dos estados, e as defensorias públicas também da União e dos estados. E os municípios atingidos, eles entram nesse acordo? Então, o acordo, apesar dos municípios não assinarem diretamente os termos do acordo, né, o próprio acordo prevê alguns municípios que são elegíveis, né, a fazer a sua adesão. Então, no caso do Espírito Santo, nós tivemos 11 municípios que foram elegíveis, né, a adesão ao acordo, dos quais apenas 6, né, de fato, aderiram, que foram Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Fundão, Serra e Anchieta. Tá certo. E quando a gente fala em recursos, a gente está falando de quanto, Anderson? Isso, então. Os valores totais envolvidos, né, no acordo chegam a monte, vou falar valores aproximados, tá? Para ficar mais fácil da gente abordar. Chegam a um total de 170 bilhões. Desses 170 bilhões, cerca de 70 bilhões são recursos que vão ser executados pelas próprias, né, empresas responsáveis por meio da Fundação Renova. Algumas ações que já se iniciaram e outras que estão por vir. E a maior parte desse recurso, que são cerca de 100 bilhões, vão ser repassados à União e aos governos estaduais e aos municípios que aderiram. Desses 100 bilhões, cerca de 40 bilhões são recursos que serão aplicados efetivamente no Estado do Espírito Santo, sendo que uma parte desse recurso vai ser executada, né, através do governo federal. Ao governo do Estado vão ser repassados cerca de 14 bilhões de reais, e aí somados todos os 6 municípios elegíveis que aderiram, aproximadamente 800 milhões de reais, certo, pelos próximos 20 anos. E eles podem fazer o que com esse recurso? Gastar com o que quiser ou só pode investir em meio ambiente? Tem alguma coisa assim? Não existem objetos específicos definidos no acordo, né? Então, o acordo traz lá diversas possíveis iniciativas, né, nas mais variadas temáticas, né,
na temática, no campo da educação, da saúde, da assistência social, do meio ambiente, enfim, tem uma série, um leque muito grande de alternativas que possibilitam a aplicação desses recursos e caberá, né, a cada um de cada um dos entes que vai receber esse acordo, os municípios ou o Estado, né, estabelecer no seu planejamento algumas diretrizes, né, Sim. e aplicarem esse recurso dentro daquilo que tá previsto nos termos do acordo. Qual é o papel do tribunal nessa fiscalização? Num primeiro momento, nós estamos fazendo um levantamento, né, uma fiscalização na modalidade de levantamento, e aí identificar como os municípios estão se preparando e o que eles estão planejando para receber e fazer a aplicação desses recursos, em termos de estrutura, né? E um objetivo também desse levantamento inicial é conhecer, né, como que o município está se preparando em termos de ouvir a sociedade, como que vai ser a transparência, como que vai definir as diretrizes para utilizar esse recurso. E aí, feito esse levantamento, nesse primeiro momento, quais são os próximos passos ali no Tribunal de Contas? Isso. Aí, paralelamente a esse levantamento, nós já estamos trabalhando no planejamento das auditorias propriamente dito, né? Que é, de fato, fiscalizar e acompanhar para ver se esse recurso está sendo adequadamente aplicado. Então, para isso, nós estamos trabalhando no que a gente chama de matrizes de planejamento, né? Sim. Que são os procedimentos que nós vamos realizar já a partir do último trimestre desse ano. As auditorias devem começar. E aí dando enfoque em 5 aspectos, né? Resumidamente, né? A questão da governança, né? Como é que está a estrutura de governança dos entes na aplicação desses recursos, como é que está o planejamento para a execução, né, dessas obras e desses investimentos, com a transparência, que um dos capítulos do acordo trata especificamente da transparência, que ele, né, o acordo é muito exigente em relação à transparência. Inclusive, vai ter um site, né, o acordo prevê a elaboração de um site específico para disponibilizar todas as informações desses recursos. E os outros 2 pontos são a parte de licitação, né, a legalidade, a regularidade, né, das licitações e das execuções contratuais, né, e das obras e dos serviços que vão ser realizados, com enfoque especialmente em se estão sendo realizadas com preços adequados, com preços justos e qualidade. Preço e qualidade, as 2 vertentes principais aí na parte da execução contratual. Importante também destacar, Mariana, uma coisinha, um detalhezinho que eu esqueci de dizer, né? Essa fiscalização está acontecendo no âmbito da Secretaria de Controle Externo de Infraestrutura e Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse primeiro momento, o nosso enfoque é naquelas despesas, naqueles recursos que vão ser utilizados em infraestrutura. Nessa área. Isso, na área de infraestrutura. Traduzindo, né, o que vai se transformar em obra ou serviço de engenharia. Tá certo. Obrigada, Anderson. Por nada, disponha. E agora eu convido a Clarissa Escárdua para o Minuto TCE. Olá, Mariana. Uma das principais obrigações dos gestores públicos é prestar contas ao tribunal. E, recentemente, o TCE apreciou a prestação de contas de 2024 do governador do estado, Renato Casagrande. A decisão do tribunal foi recomendar a aprovação das contas. E por que eu falo recomendar? É que a responsabilidade por julgar de fato essas contas é da Assembleia Legislativa. O mesmo acontece no caso dos prefeitos. O tribunal aprecia, recomenda e quem julga são as câmaras municipais. Na prestação de contas são apresentados os principais resultados da gestão, questões orçamentárias e o cumprimento de todos os limites constitucionais e legais. E você pode e deve acompanhar tudo isso. Para ficar por dentro dos dados completos e das análises do TCE sobre as contas do governador, acesse esse endereço aqui, tces.tc.br/Contas de Governo Estado. Você vai ficar por dentro de como está a gestão do nosso estado, como está sendo aplicado o dinheiro que a gente paga com nossos impostos do dia a dia. Então, fica a dica. Volto com você, Mariana. Obrigada, Clarissa. E tem reportagem do Kaique Dias aqui no É da Sua Conta. Acompanhe. Aqui no Tribunal de Contas tem talento sendo exportado para fora do Brasil. Eu estou falando da Paula Sabra, ela que é auditora de controle externo e chefe do gabinete do conselheiro Davi Diniz. E junto com outros 5 auditores do Brasil, está analisando a situação financeira de um fundo da ONU.
E eu converso aqui com a própria Paula Sabra, então. Conta primeiro para quem está acompanhando a gente aqui no TCE Informa, o que você foi fazer nesse trabalho de auditoria na ONU. O Brasil assumiu em 2024 um dos postos no Conselho de Auditoria da ONU e o TCU, que está capitaneando essa iniciativa, ele compôs equipes para auditar os fundos da ONU, formado por auditores de vários tribunais, não só do Tribunal de Contas da União, como também dos tribunais de contas estaduais e municipais brasileiros. E aqui no nosso Tribunal de Contas, eu fui indicada pelo presidente. São quantas pessoas que compõem essa equipe? Toda a equipe formada de brasileiros? A equipe ela é completamente formada por brasileiros. As equipes são formadas por 6 pessoas, 6 auditores, sendo um deles o líder, e cada equipe possui um diretor. Agora, no caso, o fundo que vocês estão auditando é o Fundo de População das Nações Unidas, é isso? Para que é voltado esse fundo na ONU? A ONU ela atua por meio de fundos, conforme a especialidade, e esse fundo ele é voltado para a saúde sexual e reprodutiva. Então, ele atua junto aos países para questão de tanto o parto, quanto um parto seguro, empoderamento feminino, distribuição de kits, eles falam que é o kit de dignidade. Então, são kits para a saúde reprodutiva e pensando sempre num controle populacional, que a pessoa possa ter essa escolha quanto a se reproduzir ou não. E me conta qual a relevância desse trabalho para você como auditora aqui no Espírito Santo, para outros auditores do Brasil também? Para mim foi uma oportunidade ímpar. Como auditora, foi uma quebra de rotina e a gente precisa de um choque desse de realidade para ver que não, a gente não está fazendo mais o mesmo, e a gente está sempre se atualizando, que esse é o trabalho do auditor. E nós ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar neste programa. Continue por dentro das notícias do Tribunal pelo nosso portal e nas nossas redes sociais pelo @TCE Espírito Santo. Até a próxima! Você deixa a lâmpada acesa na sua casa durante o dia? Não, durante o dia não. Por quê? Tem que economizar, né? Não dá pra desperdiçar energia durante o dia. Não, na minha casa eu não deixo a luz acesa durante o dia. Por quê? Porque eu acho desnecessário o consumo da energia durante a manhã, já que tem a luz natural do sol. Você sabia que aqui em Apiacá esse era um problema comum na iluminação do município? Hoje a situação foi corrigida e o Tribunal de Contas tem a ver com isso. Uma auditoria do Tribunal de Contas na iluminação pública de 9 municípios apontou problemas que poderiam estar gerando desperdício de dinheiro. As situações encontradas foram postes acesos durante o dia, uso de lâmpadas inadequadas e também falta de manutenção. As equipes foram a campo verificar como estava sendo feito o serviço e logo em seguida faziam alertas aos gestores. O engenheiro do Tribunal de Contas pontuou diversos pontos com a gente em relação à iluminação que estava acesa 24 horas por dia, alguns pontos que poderia melhorar. Fizemos toda a pontuação, sanando toda a pontuação feita pelo Tribunal de Contas e ajudou muito a população. Com essa fiscalização do Tribunal de Contas, nós estamos fazendo um estudo de engenharia para trocar todas as lâmpadas de vapor de sódio para LED. Isso gera economia, segurança, porque fica mais iluminado as ruas. As ruas do bairro José Henriques foram uma das primeiras partes da cidade a receber iluminação de LED, que é mais moderna e mais potente. A população já percebe a diferença em relação às ruas com a iluminação antiga. Antes era uma escuridão, então praticamente a gente vivia de vela. Ficava de vela, eu, meus filhos, as crianças, a vizinhança toda. Com a luz, na iluminação da rua, melhorou muito, muito mesmo. A primeira vez que vieram fazer a instalação de luz aqui, a gente brincava no escuro, como eu falei, mas quando vieram a instalação de luz, nossa, foi uma alegria tanto. Aí foi futebol, jogar bola, todo mundo conversando, a vizinhança todo lado de fora, reuniu todo mundo. Foi ótimo. Cobrar uma prestação de serviços eficiente e econômica, como para a iluminação pública, também é papel do Tribunal de Contas. Esse é o TCE presente no seu dia a dia, trabalhando para melhorar a vida das pessoas.